Então, pessoal, nesse módulo aqui eu vou falar um pouco sobre a parte prática de um levantamento florístico. Então vou começar mostrando alguns equipamentos que eu sempre uso em campo. Vamos começar mostrando a prensa que eu uso para colocar as coletas, que ela é basicamente uma chapa de papelão na frente e um monte de jornal aqui no meio. Então é no meio desses jornais que eu vou colocar as minhas amostras. Para preparar a amostra no tamanho da prensa, usa uma tesourinha de poda muito simples. Isso aqui serve para cortar galho de árvore, coletar algumas ervas no campo, é bastante útil. Para localizar alguma coisa no topo das árvores, ou ver se a árvore está com flor, com fruto, usa um binóculo. Eu recomendo esses binóculos menores. Se você vai ficar andando horas com ele pendurado no pescoço, é bom que não seja algo tão grande. E também você vai olhar as coisas a pouca distância, quer dizer, você está debaixo de uma árvore olhando ali para 20, 30 metros de altura, não precisa ser um binóculo muito potente não. Uma coisa importante é você marcar o ponto das suas coletas, ou pelo menos marcar um local onde você vai fazer várias coletas de plantas. Então, ou você usa o teu GPS, ou apela para o celular que também marca ponto de coordenada. Uma coisa bastante importante é você notar as características da planta que você está coletando. Eu costumo usar uma caderneta, que é o modo mais tradicional, por assim dizer, que os naturalistas usavam e a gente usa até hoje, mas você pode anotar suas coisas no celular também sem problema nenhum. O que eu geralmente anoto aqui, além do ponto, do nome do local, do tipo do habitat, eu anoto característica da planta, como tamanho, cor da flor, cor do fruto, se tem algum cheiro, se exala algum látex, se tem algum espinho no tronco, algumas características que não vão vir junto aqui com as amostras. Então isso é importante anotar porque vai ajudar na identificação. Aí o que acontece? Quando eu coleto uma amostra, eu vou colocar aqui uma fita crepe com um código, relacionando o código que eu marquei na caderneta com o código da amostra, assim eu nunca vou fazer confusão com as minhas amostras. Aqui eu tenho um potinho muito simples aqui, que é para guardar alguma flor pequena, flor delicada, por exemplo, das orquídeas, que a gente sabe que é muito complicado identificar uma orquídea. Você tem que abrir a flor, medir as pétalas, sépalas, labelo. Então recomendo ter algum recipiente pequeno para guardar flores quando precisar. Outra coisa útil, se eu estou coletando ervas, eu vou falar mais sobre isso depois, é legal você desenterrar ela e não só cortar superficialmente a inflorescência. Né? Então você dá uma desenterrada, uma pazinha de jardim é suficiente para isso. Outra coisa que eu tenho aqui é um pouquinho de álcool. Eu vou falar mais sobre isso depois, mas isso é para passar nas plantas que vão estar dentro aqui da prensa. E esse saco plástico é para guardar a prensa dentro. Já vou falar melhor de saco plástico depois. E por último, eu mostro aqui o equipamento que a gente usa para pegar a galha de árvore, que é o famoso podão. Ele tem 3 seções aqui desse cano, que tem 2,5 metros, e mais aqui, vamos dizer, uns 20 centímetros dessa ponta, ou seja, ele tem 7,70 metros, ou seja, se eu tiver de pé, com o braço esticado, dá para dizer que chega a uns 9,70 metros, quase 10 metros. Então qualquer galho de árvore que esteja a no máximo 10 metros, você tem acesso. Se tiver mais que isso, você vai ter que dar um jeito, escalar a árvore ou tentar derrubar um pedaço do galho de qualquer maneira. Então aqui ele basicamente ele tem esses fechos que a gente usa em bicicleta, você abre, fecha numa boa. Para cortar você tem esse fiozinho aqui, que é uma alavanca, né? Que aciona aqui a guilhotina, e não custa dizer que tem que tomar cuidado com esse equipamento, principalmente aqui, ó, nunca segure ele por cima, e aqui na hora que você está apertando, desapertando, muito cuidado com esse movimento, você pode esmagar a mão aqui, nessa parte que é bem afiada. Então basicamente é isso. Vamos para a prática agora? Pessoal, eu estou aqui numa situação que eu observei com o meu binóculo aqui, que tem uma árvore com flor lá em cima, mas ela está muito alta, eu avaliei que não vale a pena escalar a árvore e o podão não alcança de jeito nenhum. Então o que eu tento observar? Tento encontrar no chão se tem alguma folha
dessa árvore que eu estou vendo com o binóculo aqui. Por acaso, observei lá em cima que ela tem umas folhas que estão meio avermelhadas. Umas folhas velhas que eu estou encontrando no chão aqui, ó. Então, na impossibilidade de pegar uma amostra diretamente lá de cima, eu vou pegar aqui de baixo. O que mais que eu observei? Que ela está com flor e estão caindo umas pétalas brancas aqui, ó. Então é isso que eu vou levar como amostra. A gente trabalha com o que a gente tem no momento. Lembrando que as flores e os frutos são os principais elementos para a identificação de uma espécie. Então sempre que eles estiverem presentes é bom coletar. Em relação ao número de amostras, de cada planta eu recomendo que você colete ali 2 ou 3 raminhos. Isso aí ajuda, porque você pode mandar uma duplicata para algum especialista de alguma universidade, algum herbário, ou você passa para algum colega teu que tenha mais experiência na identificação. Então é sempre bom ter amostras sobressalentes. Em relação à prensa, você vê aí na imagem que eu estou tendo dificuldade de ajeitar os jornais. Isso acontece quando o jornal é muito novo. O ideal é que ele seja bem velho, assim, bem áspero, que daí ele desliza menos. Principalmente se você está em campo aberto com vento. Então, essas são algumas dicas assim que vão te ajudar no campo. Essa amarração aí também é só uma questão de prática. Assim. Você amarra de forma cruzada o barbante e em pouco tempo você fecha a prensa e já continua a caminhada. Então, basicamente é isso. Eu vou mostrar agora alguns detalhes para alguns grupos de planta. Então, vamos lá. Então, pessoal, uma dúvida corriqueira que sempre aparece nos levantamentos é o que fazer quando você tem uma folha muito grande que não cabe na prensa, como essa folha de palmeira aqui ou uma folha de um xaxim, que é muito grande. Então, isso é simples de resolver. Você vai seccionar em partes menores essa folha. No caso desse xaxim aqui, eu vou cortar em uns 3 pedaços provavelmente. O importante é você mencionar que tamanho tinha essa folha quando você seccionou. Então, por exemplo, ó, vou levar a base porque é importante essas características de base, de pecíolo, de folha. Vou levar uma seção do meio aqui, ó. Eu não preciso levar os 2 lados. Se eu levar um só, eu já estou demonstrando como é que é a filotaxia dessa folha aqui. E vou levar um pedacinho do ápice. Também não preciso de todo ele, vou tirar só um pedaço aqui, ó. E dessa forma, agora eu vou prensar. E agora vai caber na prensa, olha aqui, ó. Então não tem muito segredo. Basicamente fazer isso e anotar qual era o tamanho da folha. Por exemplo, as palmeiras, é legal você contar a quantidade de pinas, né? Pares, por exemplo, 2, 4, 6, 8, 10 e assim por diante. Anotar o tamanho, por exemplo, isso aqui tem 1,10 m, mais ou menos, tanto de largura. Então isso aí você anota na caderneta e quando você for identificar essa planta, você não vai ter perdido essas informações do tamanho real da folha. Então é isso. A mesma ideia usada para as palmeiras e para os xaxins serve também para as bromélias que são muito grandes. No caso dessa que eu estou mostrando, ela é relativamente pequena, mas a folha não cabe no comprimento da prensa. Só que às vezes a gente chega a encontrar bromélias que têm folhas com 2 metros de comprimento. Então a ideia é dobrar ela estilo sanfona, e o mesmo vale para as inflorescências. Se são muito grandes, a gente corta em pedaços e anota o tamanho que ela tinha naturalmente. Tudo isso vai servir de informação, por exemplo, se você vai depositar a amostra num herbário, a amostra vai ser acompanhada da descrição da planta, qual era o tamanho da inflorescência, tamanho das flores, a cor de tudo isso, né? Então tudo isso aí é informação que você deve pegar em campo. No caso dos bambus e das taquaras, a ideia é a mesma. É lógico que você não vai levar um bambu inteiro como amostra, você vai pegar só uma pequena parte. No caso dos bambus, como eles são divididos em colmos, e cada colmo é igual ao anterior e ao próximo, basta que você pegue uma seção só
e você já vai ter a ideia de como se distribuem as folhas, se tem alguma outra estrutura ali que pode servir para identificar. No caso dessa plantinha aí, herbácea, como eu disse, você tira com a pazinha de jardim, porque às vezes na base da planta tem alguma estrutura que ajuda a identificação. Enfim, lembrando que a qualidade do trabalho de campo é importante por dois motivos. Primeiro, porque isso vai facilitar o seu trabalho de identificação, ou seja, se você fez amostras boas, você vai poder comparar bem com amostras de um herbário ou de imagens na internet. E o segundo motivo é porque você vai poder depositar suas amostras no herbário também, ou seja, você vai contribuir para aumentar as coleções científicas e auxiliar futuras pesquisas, inclusive futuros trabalhos aí de levantamento florístico. Bom, galera, vocês estão vendo que eu mudei um pouco de ambiente, eu saí do meio do mato e vim para minha casa aqui. Porque agora eu vou explicar como a gente finaliza o trabalho de campo. Geralmente, se você está fazendo um trabalho longe, muito afastado, você fica dias coletando planta. E aí você tem que manter essas plantas conservadas até o momento que você consiga levar para uma estufa e fazer a desidratação correta. O que acontece? Uma planta coletada dura uns 2 dias ali do jeito que você coletou. Depois disso ela começa a se deteriorar, começa a pegar fungo, as folhas começam a pretear e cair, as flores se despedaçam. Isso é péssimo, porque daí você não vai mais ter o material para fazer a identificação. Então o que acontece? Todo dia de campo, pela prática, eu chego no alojamento de onde eu estou ou no hotel e abro a prensa de novo para passar o álcool. Qual que é a função do álcool exatamente? Tem duas funções. Primeiro que ele vai começar a desidratação da planta, certo? Ele vai tirar a umidade. E o segundo motivo é que ele vai evitar o bolor, que é o principal agente de deterioração. Então eu pego aqui meu galho de árvore e começo a passar álcool, encharco bem ele e assim eu vou passando. Principalmente nas partes mais suculentas, ali frutos, flores, você deve fazer esse procedimento sem dó de colocar álcool. Eu geralmente uso, por exemplo, uma prensa que fica dessa altura aqui, com uns 40 centímetros, eu uso meio litro de álcool. E não pode ser qualquer álcool não, tem que ser o álcool mais concentrado. Aquele que é vendido 96 graus, ou pode ser até álcool combustível, que você compra num posto de combustíveis. Então basicamente é isso, não tem muito segredo não. Você encharca bem a planta com álcool, e daí no final você fecha a prensa, faz aquela mesma amarração que eu ensinei antes, faz 2 cruzadas assim, depois arremata com nó. E é aí que entra o famoso saco de ração, de cachorro, um saco de plástico que seja bem resistente. Eu costumo guardar a prensa dentro, finalizo aqui em cima com um nó bem firme, porque é o seguinte, se você deixa aberto o saco, esse álcool vai começar a volatilizar. E dentro de poucos dias ele seca e o processo de deterioração volta a aparecer na planta. Então basicamente é isso. Se você encharcar bem o saco e ele estiver bem fechado, isso pode durar meses. Por exemplo, você pode estocar as suas coletas e só dali 2, 3 meses ir até um herbário e fazer a secagem das plantas. Então, o próximo passo vocês vão ver como é que é lá no herbário na hora que eu for colocar essas amostras na estufa.